Estamos aí, galerinha do primeiro ano, com mais um importante assunto de biologia para vocês. Aqui, Camilinho, professor. Embriologia animal. Então, a embriologia é a parte da biologia que estuda o desenvolvimento dos seres vivos. Na embriologia animal, a gente vai ver a parte do desenvolvimento dos animais. Então aqui nós sabemos que todo animal ele vai surgir da fecundação de um espermatozoide com um óvulo. A partir desse momento surge uma célula ovo ou zigoto. E ela inicia então o processo de clivagem, de segmentação. São intensas as divisões mitóticas, né? De 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, vai dobrando o número de células. Então nós temos o zigoto, quando ele se divide, forma 2 blastômeros. E aí nós vamos para blastômeros até a posição da mórula. A mórula ela já vai dividir duas regiões bem distintas, né? Uma região de células menores, que é o micrômero, e uma região de células maiores, que é o macrômero. Em seguida, ela se divide na blástula, aí já mostrando o início dos folhetos embrionários, né? Aí distingue-se o arquêntero, que é um princípio de intestino, e quando ocorre o processo de gastrulação, de forma a gástrula, a gente tem os 3 folhetos embrionários já bem distintos no indivíduo, de acordo com o seu grau de classificação na escala zoológica. Nós vamos dar uma orientação sobre isso daqui a pouquinho. A gente vai ter a ectoderme, que é o folheto mais externo, a mesoderme, o central, e a endoderme, o interno. Então, nós começamos na escala zoológica nos animais com 3 folhetos embrionários lá nos plateumintos, né? Os anteriores, que vão ser os coelenterados e os poríferos, não têm os 3 folhetos embrionários. Então, nós falamos em 3 folhetos embrionários, são os indivíduos triblásticos. Então, os triblásticos, como os plateumintos, eles são acelomados. Os triblásticos, como os asqueumintos, são pseudocelomados. E os triblásticos de uma minhoca para frente são celomados. Que diferença que é essa? Quando acelomado, o que acontece? Tem os 3 folhetos embrionários, mas não tem nenhuma outra cavidade no organismo que não seja a do intestino, que no caso aí vai ser formado a partir do arquêntero. E pseudocelomado é quando tem uma cavidade primordial, ainda está circulada parcialmente pela mesoderme. E celomado quando tem outra cavidade totalmente isolada no organismo, e esse organismo pode ampliar aí através do ganho de inúmeros órgãos. Então, essa é a grande vantagem. Aqui, então, a gente vê o que é o celoma, né? Está bem demonstrado aqui, ó, o organismo celomado, como que ele ganha em cavidade, além da cavidade intestinal, que está aqui no arquêntero. Então, vamos dar uma passada nessa fase de neuro, o que as coisas vão formar, né? Então, nós vamos ter os 3 folhetos bem definidos, né? A ectoderme o mais externo, a mesoderme é o intermediário, a endoderme é o mais interno. Nós vamos ter aí a notocorda, que vai formar a coluna vertebral. Nós vamos ter o arquêntero, que vai formar o intestino, né, a cavidade digestiva. Nós vamos ter
aí a somatopleura, que vai dar origem ao sistema cardiovascular, a esplancnopleura, que vai dar origem à musculatura lisa, e já estamos na última fase embrionária, nas divisões. Daqui para frente já se torna um embriãozinho. Então, um dos processos importantíssimos que a gente vê na escala zoológica dos animais mais evoluídos é o processo de nidação, quando a célula, o conjunto de células, né, ele se prende no útero para ter a ligação com o alimento vindo da mãe. Aí a gente tem então nas fases, que é considerada ainda antes de nidar, as 2 primeiras semanas é a fase zigótica. Depois de 3 a 8 semanas é a fase embrionária. De 9 a 38 semanas é a fase fetal. Então, de acordo com a fase zigótica, a gente tem nenhum princípio de desenvolvimento de nenhuma estrutura. A partir da fase embrionária, a gente vai ter já diversas estruturas se formando, como a gente pode observar de 4 a 8 semanas os membros superiores e assim por diante. Aí os folhetos bem descritivos e o que eles vão originar. Então, por exemplo, a ectoderme vai originar a epiderme, os anexos epidérmicos, né? Aí vem pelos, cutícula, sistema nervoso, cavidades, o mesoderme vai formar a derme, os ossos e músculos, sistema circulatório e reprodutor, e a endoderme, o sistema respiratório, órgãos do sistema digestivo. Aí, de acordo com os tipos de ovos, a gente vai ter também aí um grau de desenvolvimento dos organismos. Então, os ovos oligolésticos, pouco vitelo, pouco alimento, tem pequena quantidade de vitelo, de alimento, esse é uniformemente distribuído, e aí a gente tem os exemplos dos equinodermos, do anfíoculos, dos mamíferos, placentados, e sendo que esses não tem mais nada de vitelo, são chamados de aléscitos. Os mesoléscitos estão a quantidade média, concentrada no polo inferior, que é o polo vegetativo, como aparece nos anfíbios. Os teloléscitos, grande quantidade de vitelo, nas aves, nos répteis e nos peixes. E centrolécito, que tem grande quantidade, mas ocupa o centro do ovo, aí no caso dos artrópodes. Durante o desenvolvimento vão aparecer alguns anexos embrionários fazendo importantes funções, para que a gente possa continuar com as nossas condições de vida. Então, o córeo é uma membrana mais externa que recobre o embrião, protegendo. O saco vitelínico é uma bolsa em forma de saco, que contém alimento, que é o vitelo, de reserva para o embrião de mamíferos, peixes, répteis e aves. Nos mamíferos placentados, esse alimento deixa de existir. Os ovos são aléscitos. Nos anfíbios, o alimento fica armazenado nos macrômeros, e por isso se diz que não possuem saco vitelínico. O âmnio é onde fica o líquido amniótico, a bolsa. Quem fala, vai ter neném, arrebentou a bolsa. É o âmnio. É uma membrana que envolve o embrião de répteis, aves e mamíferos, delimitando a cavidade amniótica, que dentro possui o líquido amniótico, que protege o embrião contra choques mecânicos e a dessecação. A dessecação é a perda de líquidos, Alantoide origina-se de uma saliência do intestino do embrião de répteis, aves e mamíferos. Em répteis e aves, além de armazenar os resíduos nitrogenados formados pelo embrião, este tem função respiratória. Nos mamíferos, auxilia na formação da placenta. E a placenta, com o cordão umbilical, liga a mãe com o filho, aí fazendo todas as atividades necessárias à sobrevivência do embrião. Então, na ocorrência, o saco vitelínico ele vai aparecer em peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, ele está ligado à nutrição
nos organismos menos desenvolvidos e nos mamíferos eutérios, são aqueles que têm a placenta, ele tem a função de produzir sangue. O âmino, répteis, aves e mamíferos, então peixes e anfíbios já não tem mais. Ó. Proteção contra choques mecânicos, desidratação, manutenção da temperatura. O córeo, mesma coisa, répteis, aves e mamíferos, peixes e anfíbios não tem. Proteção contra choques mecânicos, absorção de cálcio e respiração. O alantoide, armazenar excreções, respiração e absorção de cálcio. E a placenta, que só vai aparecer nos mamíferos, que é a nutrição, proteção, respiração, excreção, defesa imunitária e hormonal. Então, todas as funções ligadas aí à comunicação direta com a mãe. É importante só aqui no... Onde está ali o blastóporo, na gástrula, também é muito importante diferenciar que nos organismos mais desenvolvidos, o blastóporo ele é um orifício que aparece ali na gástrula. Então, nos organismos mais desenvolvidos, aí os equinodermos e os mamíferos, o blastóporo vai originar o ânus. Então, a gente fala que esses organismos são deuterostômios. E lá nos demais, o blastóporo origina a boca, então sendo protostômios. Isso também é uma diferenciação importantíssima na evolução zoológica da classificação dos animais. Valeu, galera!